Olha só, você tem aqui um homem com 60 anos de idade, que está apresentando dificuldade para esvaziar a bexiga, com esforço miccional e jato urinário fraco, principalmente pela manhã, com piora progressiva nos últimos 2 anos. Isso aqui está com cara de quê? Homem de 60 anos, com dificuldade progressiva para urinar. Qual é o tipo de quadro, qual é o tipo de doença que provoca isso? Na absoluta maioria dos casos, o tal do HPB, a hiperplasia prostática benigna. No HPB, a próstata vai crescendo gradativamente, vai fechando a saída da uretra e isso leva a esforço miccional, dificuldade para urinar, retenção urinária, todas essas coisinhas que esse paciente está apresentando. Mais precisamente, aqui a gente tem uma tabela, um quadro com os principais elementos clínicos relacionados ao HPB. Só para a gente relembrar, o paciente que tem HPB ele vai apresentar jato urinário fraco, intermitência urinária, hesitação miccional, gotejamento pós-miccional, incontinência paradoxal, esvaziamento vesical incompleto e ainda pode apresentar alguns sintomas que a gente chama de irritativos, que estão relacionados ao mau funcionamento da bexiga. Rivas, mau funcionamento da bexiga. Mas o HPB não é a próstata que está crescendo e obstruindo a uretra? O que a bexiga tem a ver com a paçoca? É simples. Você tem uma bexiga que ela tem que fazer cada vez mais força para conseguir empurrar a urina para vencer aquela obstrução que você tem na uretra. Em algum momento, essa bexiga começa a sofrer alterações, tanto na musculatura como na inervação. E aí a bexiga fica meio loucona. Ela não sabe quando ela tem que contrair, ela não sabe quando ela tem que comportar a urina. E aí o paciente começa a apresentar esses sintomas, que eu costumo chamar de sintomas da bexiga doidona, que são os sintomas irritativos, que são caracterizados pelo quê? O paciente tem urgência miccional, ou seja, do nada ele precisa ir no banheiro, senão ele tem quadro de incontinência. Pode apresentar incontinência urinária, pode apresentar noctúria, pode apresentar polaciúria, pode apresentar disúria. Vamos voltar para a questão. Então a gente já sabe até aqui que é provável que esse paciente tenha HPB. Tá bom, vamos continuar. Ele nega disúria, não tem hematúria, não tem retenção e infecção urinária. Ele tem uma história familiar de um pai operado por câncer de próstata, um exame digital da próstata com a próstata aumentada, estimado em 40 gramas, sem nodulações. Isso significa que ele tem uma próstata grande, compatível com HPB, e que não tem nódulos, não tem irregularidades, ou seja, no toque retal, não lembra, não remete a um tumor de próstata. Quando eu tenho um câncer de próstata no toque, eu vou sentir nodulação, assimetrias, irregularidades, mudança de textura, mas aqui não tem nada disso. Então, até que se prove o contrário, parece que esse paciente tem HPB. Rivas, sintomas de câncer de próstata não podem ser os mesmos do HPB? Sim, podem. Então, por que eu não desconfio que esse paciente tenha câncer de próstata? Por 2 motivos. Primeiro, pelo motivo estatístico. É infinitamente mais comum você ter um paciente com HPB do que com câncer de próstata. Segundo, pelo motivo da provologia. A questão está te dando a dica. Fala, cara, essa próstata está normal no toque. Isso não deve ser câncer, hein? Fica ligeiro. Muito bem, vamos seguir. Ô lasqueira, vamos seguir. A hipótese diagnóstica mais provável e os exames complementares indicados são... Bom, a hipótese diagnóstica mais provável, a gente já viu qual é. Provavelmente, isso aí é um quadro de hiperplasia prostática benigna. E frente a esse contexto, Rivas, um provável HPB, quais são os exames que eu devo pedir? Está aqui na tela para vocês. Segundo o Sabiston, principal bibliografia aí das provas de residência, você precisa investigar câncer de próstata nesses casos. E, portanto, você precisa pedir um PSA. Rivas, mas você não falou que é provável que seja um HPB? Muito provável. Mas mesmo assim, se você tem sintomas de trato urinário inferior, você tem que considerar a longínqua possibilidade de um câncer de próstata. E por isso você dosa PSA. Além disso, você precisa fazer exame de urina 1, e uma ultrassonografia de rins e vias urinárias. Nesse contexto, a melhor alternativa se encontra justamente na letra D. Tem um provável HPB, o paciente precisa fazer um PSA, e aqui essa questão deu uma chutada na boca da galera. Botou uma urofluxometria. Nenhum guideline, nem do Sabiston, nem da Sociedade Americana de Urologia, nem da Sociedade Brasileira de Urologia, pede para você ficar fazendo urofluxometria em paciente com HPB. A única situação do paciente com HPB que faz sentido eu fazer uma urofluxometria são para os casos em que eu estou considerando realizar uma cirurgia. E aí eu não vou explicar qual é a finalidade disso porque a gente vai se aprofundar demais. Mas urofluxometria
não faz parte do pacote básico de investigação do paciente com HPB. Rivas, então a Unesp vacilou aqui? Vacilou. Mas vocês vão ver que as outras alternativas são piores do que essa. Então essa aqui é a menos pior. Vamos lá, começando de cima. Trata-se de um câncer de próstata, a gente já viu que é improvável ser um câncer de próstata. E os exames são PSA e urofluxometria? Não. A gente já viu que isso provavelmente não é um câncer de próstata. Se a suspeita fosse câncer de próstata, a primeira conduta é fazer um PSA. Não tem nada que fazer urofluxometria. Olha B, isso é um provável câncer de próstata, a gente já viu que não. E você vai fazer uma biópsia transretal da próstata? Não. Se a gente tem suspeita pelos sintomas, o que a gente faz é PSA e toque retal. Toque retal aqui estava normal, então não tem indicação de biópsia pelo toque. E o PSA eu devo pedir. Então, alternativa B está errada, não tem que biopsiar nada. Alternativa C, hiperplasia prostática benigna. Bom. E aí, ultrassonografia transretal da próstata. Está errado. Rivas, você me falou há pouco que eu preciso fazer um ultrassom quando eu tenho HPB. Tá lá, recomendação da Sociedade Americana de Urologia. Sim, você tem, mas não é o transretal da próstata. É ultrassom de rins e vias urinárias. Para você ver o quê? Para você ver se a obstrução prostática não está levando a grandes resíduos miccionais ou ainda se não está levando a uma hidronefrose. Então você faz ultrassom do rinzinho e da via. O ultrassom transretal da próstata serve para contexto pré-operatório ou para guiar biópsia. Então não é a alternativa C. Logo, a alternativa menos pior dessa questão se encontra na letra D. Faz o PSA e essa urofluxometria aí não é conduta padrão de nenhum guideline. O cara da Unesp tirou da orelha essa informação. Mas a alternativa D é a menos pior e acabou sendo o gabarito da questão.